Bem, agora nós vamos ver a segunda parte do livro do Gênesis. Mas antes vamos nos lembrar que nos capítulos de 1 a 11 vimos a história básica da Bíblia, do início de todas as coisas e como Deus fez os seres humanos, à sua imagem e semelhança, para governar o mundo, mas os seres humanos, escolheram o pecado e a rebelião e o mundo fica fora de controle, levando ao sofrimento, à violência, à morte e à rebelião e dispersão do povo na Babilônia. Então a grande questão é: o que Deus fará agora para resgatar e redimir a humanidade? Na dispersão da Babilônia, o autor então vai traçar a genealogia de apenas uma família, que vai chegar até um homem chamado Abraão, que mais tarde será conhecido como Abraão. E a promessa de Deus para Abraão, no início do capítulo 12, abre um novo movimento naquela história. Deus convoca Abraão para deixar a sua terra e ir para uma terra chamada Canaã, a terra que Deus promete um dia será dele. E nessa terra, Deus promete que fará Abraão uma grande nação e vai fazer o seu nome grande, irá abençoá-lo. E todas essas promessas, então, estão conectadas com partes anteriores do livro. A Babilônia tentou arrogantemente fazer um grande nome para si mesma. E, claro, isso não deu nada certo. Mas Deus, em sua generosidade, vai conceder um grande nome para esse homem sem nome, né? Abraão. E a bênção de Deus para Abraão ecoa originalmente da bênção que Deus deu para a humanidade lá no começo dessa história. E a pergunta é: por que Deus vai abençoar Abraão e a sua família? E a última frase da promessa de Deus deixa isso muito claro, quer dizer, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa é a chave para entender todo o resto da história bíblica. O plano de Deus é resgatar e abençoar o seu mundo através da família de Abraão. E é por isso que todo o resto da história do Antigo Testamento vai focar apenas nessa família. Deus sempre faz uma escolha de uma família a quem Ele quer, ou indivíduos a quem Ele quer efetivamente abençoar. E esse é também o motivo central de Israel. Deus quer usá-los para mostrar a todas as outras nações como o próprio Deus é. E por fim, essa é a promessa que posteriormente será pregada pelos poetas e profetas bíblicos, que diziam que o seu cumprimento se daria através do rei messiânico de Israel, cujo reinado trará justiça e paz para todas as nações. E nesse ponto da história, nada disso é tão claro, você apenas precisa continuar lendo e observar a promessa se desenvolver. Então, o resto do livro vai focar em Abraão e sua família. Primeiro o próprio Abraão, depois o seu filho Isaque, depois o seu neto Jacó, e depois os 12 filhos de Jacó, até chegar em José. E as histórias de cada geração são histórias unidas por dois temas principais. Primeiro, cada geração da família de Abraão é marcada por repetidos fracassos. Eles continuam tomando más decisões que bagunçam as suas vidas e colocam a promessa de Deus em risco. Entretanto, Deus continua fiel às suas promessas e continua resgatando eles deles mesmos e reafirmando o seu compromisso em abençoá-los e abençoar as nações através deles, apesar dos seus fracassos. Por exemplo, veja aí a história de Abraão. Deus promete a Abraão uma família imensa, mas em duas ocasiões distintas ele teme por sua vida porque outros homens estão se sentindo atraídos por sua esposa. Então ele até mesmo nega que seja casado com ela, o que cria, claro, uma série de problemas. E não apenas isso, Abraão e sua esposa não podem ter filhos, e então Sara providencia que Abraão tenha relações com uma de suas servas, o que também cria problemas na família. E cada vez que isso ocorre, Deus socorre Abraão. E nos capítulos 15 e 17, Deus até mesmo formaliza suas promessas para Abraão com um compromisso oficial chamado de pacto ou aliança. Nisto, Deus convida Abraão a olhar para as estrelas do céu e a contá-las. Ele diz: é dessa forma que a sua família será tão numerosa quanto as estrelas do céu. E apesar de todos os problemas, não tendo filhos e nem como gerar algum naquele momento,
Abraão olha para o céu e simplesmente confia na promessa de Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça. E Deus responde fazendo então um pacto, uma aliança com Abraão, prometendo que ele será o pai de muitas nações. Para que as bênçãos de Deus viessem para o mundo todo, Deus pede que Abraão marque a sua família com um sinal dessa aliança, que é a circuncisão de todos os homens da família, todos os que estavam com Abraão. Isso é um símbolo para lembrá-los de que a abundância da família deles é um presente de Deus. E isso também tem a ver com o sacrifício. Então, Abraão tem muitos filhos depois e vai morrer em ditosa velhice. Agora vem a história de Jacó, que aborda esses temas também da aliança de Deus. E desde o nascimento, Jacó vive de acordo com o sentido do seu nome, o enganador. Ele traz seu irmão, rouba a sua herança de um pai que está cego e o engana, e depois ele foge e acaba tendo 4 esposas. E mesmo que ele amasse apenas uma delas, que foi Raquel, isso cria toda uma série de rivalidades na família, com seu sogro Labão, e a única coisa que faz Jacó se humilhar é ser justamente enganado pelo seu tio Labão, que vai fazer isso por vários anos de sua vida. A situação finalmente muda e Jacó, agora humilhado, retorna à sua terra natal e, numa história bem diferente do que estamos acostumados até então, Jacó ele se vê lutando contra Deus, enquanto ele exige que Deus o abençoe. Mas Jacó sempre tenta ganhar do seu jeito. Então, Deus faz com que ele sofra naquele momento, tendo uma das suas articulações rompidas, e ele sofre com isto, e agora é um sujeito manco. Então, essa é a última parte do livro, a história dos filhos de Jacó, agora é contada, e de uma forma especial, José se encontra no centro dessa história, que recebe um casaco especial, os demais irmãos passam a odiar José, planejam então sequestrar e até matá-lo, mas isso acaba mudando e vão vendê-lo como escravo para o Egito, onde ele vai acabar numa prisão. Então, se você quer pensar em fracasso familiar, essa é uma história bem típica, mas Deus está com José e ele orquestra então a libertação de José através de Faraó, tornando-o segundo no comando sobre todo o Egito. E José, assim, também salva a nação egípcia durante um tempo de fome. E ele acaba salvando também seus irmãos e sua família de morrerem de fome. E mais uma vez podemos ver as falhas, os pecados da família de Abraão se encontrando com a fidelidade de Deus, que subverte a maldade dos irmãos, tornando o mal em bem, fazendo com que eles tivessem suas vidas salvas. E é isso que José diz, não é? Então, próximo ao final, eles falam, José mesmo pronuncia essas palavras, né? O mal que intentasses contra mim, Deus o transformou em bem. Então, essa é uma lição importante do livro e foram estrategicamente colocadas no final, não apenas para contar a história de José e seus irmãos, mas a história do livro como um todo, a história da humanidade. De Gênesis 3 em diante, os humanos continuam agindo da forma egoísta e fazendo mal, mas esse Deus não vai deixar este mundo à própria sorte, à sorte dos próprios seres humanos. Ele permanece fiel às suas promessas e determinado a abençoar as pessoas, apesar das suas falhas. Você pode ver isso especialmente em como aquela promessa misteriosa sobre o descendente da mulher irá se desenvolver durante toda a Bíblia. Começa lá no Gênesis capítulo 3. Ele promete que o vencedor ferido virá, esmagará a serpente e derrotará o mal de uma vez. E o autor, então, conecta essa promessa diretamente à linhagem de Abraão. Essa é uma maneira como Deus irá trazer bênção, a sua bênção às nações. Agora, então, para Abraão, essa promessa se conecta através de Judá, o quarto filho de Jacó. E num poema extremamente importante, no capítulo 49, um Jacó já idoso está no seu leito de morte e quer abençoar os seus 12 filhos. E quando ele chega em Judá, Jacó prediz que Judá irá se tornar a tribo dos líderes reais de Israel. E que um dia um rei virá,
que irá comandar todas as nações à obediência e cumprirá a promessa de Deus de restaurar as bênçãos do jardim para todo o mundo. E depois disso, Jacó morre. Mais tarde, José morre também. Esta é a última frase do livro do Gênesis. Começa com vida e termina com morte. Então, o livro termina com todas essas esperanças futuras e promessas que ainda não foram cumpridas e não foram desenvolvidas. E força você a virar a página para ver como essa história vai continuar. E, de fato, isso virá em seguida no livro do Êxodo.